Assim, encostando aqui no queixinho. Bem perto.
Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa vontade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, do vosso divino amor, pode abrasar a terra. Deixa-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa e bem-vindos à TV Nova Luz, que é essa web TV que transmite tantos programas, transmite essa palestra. Então, não estamos só nós aqui, sentados aqui nesse salão. Tem um monte de outras pessoas assistindo. Nós agradecemos muito, ficamos muito felizes de saber que vocês estão todos juntinhos aqui conosco.
A palestra espírita faz parte de uma das atividades que a gente tem aqui na casa. Depois eu vou falar melhor sobre isso. Mas ela é sempre boa, porque a palestra espírita, na verdade, ela nos atiça, né? Ela toca em assuntos. Durante uma hora, nós temos alguém aqui do nosso lado falando sobre um assunto, discorrendo sobre um tema, lendo uma passagem, discursando sobre essa passagem, e em algum livro que foi escolhido, algum tópico. E isso estimula a gente a estudar, a ler mais, a procurar entender um pouco mais a doutrina. Não dá para a gente ficar, e nem a gente aguenta mais ficar só escutando a palestra pública. Por isso eu acho tão interessante, que ela dá deixa a gente curioso. Poxa, aquele livro que eles falaram, aquele tópico que foi dito, um assunto que foi falado durante a palestra. Por isso é tão bom a gente participar. Ela é como se fosse um guia nossa atividade de estudo pessoal, né? Eu vou fazer agora uma oração. Antes disso, eu quero dar boas-vindas a quem vem pela primeira vez. Tem alguém aqui que está na primeira vez na casa? Seja bem-vindo, tá? Todas as quintas-feiras nós temos a palestra aqui. Depois eu vou falar de mais atividades da casa, tá bom? Bom que você veio. Vamos fazer a nossa oração de abertura. Pai querido, nós agradecemos muito a essa oportunidade que temos de estarmos juntos, de termos alguém que possa conversar com a gente, nos tirar algumas dúvidas e poder discursar sobre assuntos que são tão importantes e que podem, acima de tudo, colocar na nossa vida alguma orientação. Queremos agradecer também a toda a proteção que temos, a todo o carinho que recebemos nos nossos orientadores, dos nossos anjos da guarda, dos nossos mentores. Eles são muito importantes em cada minuto do nosso dia. E agradecemos também por tudo que nós temos que passar pela vida. Os momentos maravilhosos, os momentos mais difíceis. Eles são, acima de tudo, tarefas que nós recebemos como numa escola para nós nos aprimorarmos. Que nós possamos ter uma palestra maravilhosa. Graças a Deus. Eu vou aproveitar aqui aleatoriamente, escolher um textinho e vou ler rapidinho, tá? Esse texto é do livro Pão Nosso. Esse livro aqui foi escrito por Francisco Cândido Xavier, foi ditado pelo Espírito Emmanuel, e aqui atrás tem uma coisa bem interessante que explica bem a finalidade desse grupo de livros, né? Porque tem o Pão Nosso, o Vinha de Luz, o Fonte Viva e o Caminho, Verdade e Vida. Ele fala aqui, o autor comenta ensinamentos do Evangelho de forma original e atraente, ensinando-nos não apenas a compreender a doutrina cristã, mas a praticá-la em todos os momentos da vida. Esses livros realmente são um guia para que a gente possa pegar aquele ensinamento e colocar no nosso dia a dia. Ajuda bastante. Essa lição 128 diz o seguinte: é porque ignoram. É isto vos farão, porque não conhecem ao Pai, nem a mim, disse Jesus. Isso está em João 16:3. Dolorosas perplexidades não raro assaltam os discípulos, inspirando-lhes interrogações. Por que a desarmonia em torno do esforço fraterno? A jornada do bem encontra barreiras sombrias. Tenta-se o estabelecimento da luz, mas a treva penetra as estradas. Formulam-se projetos simples para a caridade, que a má fé procura perturbar ao primeiro impulso de realização. Quase sempre, a demonstração destrutiva parte dos homens, assinalados pela posição de evidência, indicados pela força das circunstâncias para exercer a função de orientadores do pensamento geral. São esses que, na maioria das ocasiões, se arvoram em expositores de imposições e exigências descabidas. O aprendiz sincero de Jesus, todavia, não deve perder tempo com interrogações e ansiedades
que se não justificam. O Mestre Divino esclareceu esse grande problema por antecipação. A ignorância é a fonte comum de desequilíbrio. E se esse ou aquele grupo de criaturas busca impedir as manifestações do bem, é que desconhece, por enquanto, as bênçãos do céu. Nada mais do que isso. É necessário, pois, esquecer as sombras que ainda dominam a maior parte dos setores terrestres, vivendo cada discípulo na luz que palpita no serviço do Senhor. Hoje nós vamos receber a nossa querida Berenice Lima. A Berenice, ela é fundadora do Centro Espírita Altivo Pampiro e dirige a obra social Instituto Maria de Lourdes. Ela vem hoje para falar a respeito do livro Vinha de Luz, esse livro aqui, no capítulo 25. Venha cá, dona Berenice. Seja bem-vinda. Boa noite. Que cada um sinta a presença do seu amigo espiritual, que todos nós, quando chegamos a um templo, a uma casa espírita, nós somos trazidos por esse amigo espiritual. Vamos sentir toda a equipe da casa, que esses amigos, eles se debruçam para nos ajudar. Tem um livro maravilhoso que se chama Na Seara do Bem, que mostra os bastidores espirituais de um estudo como esse. O que acontece enquanto nós estamos falando, enquanto estamos estudando, o que acontece no mundo espiritual. E a gente precisa saber para quê? Para se ajudar, para a gente colaborar, se ajudando, né? Que esse é o grande propósito. O tema de hoje, que é a lição 25, apliquemo-nos, ou seja, estude e depois aplique em você esse conteúdo, todas essas orientações. Nós estamos no momento do mundo, no momento mais fantástico que o mundo pode dar. Se analisarmos do início da história do mundo, da pré-história, das fases, das eras, do que aconteceu historicamente no mundo, na evolução do mundo, na evolução da área da ciência, na área humana, na tecnologia. Nós estamos assim, nós reencarnamos num momento muito especial do mundo, porque é o momento da prova, é o momento do teste. Sabe aquele final de ano que tem os trabalhos em grupos? E aí todo mundo se une para fazer maquete, para fazer um trabalho assim, concretizar uma ideia num cartaz, e todo mundo dá ideias, porque todos querem fazer a melhor apresentação, porque é um ano muito importante. Nós estamos assim, o nosso mundo, ele está passando de provas e expiações, ele está num momento de transição. Por isso, esse reboliço todo. Por isso que a gente precisa estudar. Tem um livro do Chico, que se chama No Mundo Maior, que é da década de 40, que quando ele estava psicografando, era muitas coisas do mundo espiritual, muitas informações. E ele falou para um amigo dele que foi necessário suprimir quase que 30% do livro, porque nós não estaríamos ainda preparados para aquelas mensagens que estavam naquele livro. Por quê? Porque iria haver muitas reencarnações.
muitos espíritos reencarnando, vindo de situações muito delicadas no mundo espiritual, de zonas no mundo espiritual muito delicadas. Porque quando a gente reencarna, a gente se mistura. Pode morar no mesmo prédio, no andar morar Hitler e no outro andar morar Madre Teresa de Calcutá. Porque quando reencarna, se mistura. Por quê? Porque aqui é uma escola. Mas no mundo espiritual, tudo é muito dividido. Dividido por quê? Por afinidade. Os espíritos que têm afinidade no mal, eles ficam juntos. Por quê? Pela afinidade. A afinidade é uma lei. É uma lei. Por afinidade. Os espíritos bondosos, harmoniosos, ficam em outra condição. Por quê? Por afinidade. Os espíritos bondosos, eles vão a todos os lugares. E eles vão naqueles lugares infelizes visitar, despertar aqueles que lá estão. E muitos dos que estão lá usando o livre-arbítrio, querendo ficar lá. Outros estão lá por processo de hipnose, pela obsessão, mas sempre tem a afinidade, sempre tem alguma coisa que liga. Tem um outro livro chamado Sexo e Obsessão, que esse é psicografado do Divaldo e o espírito Manuel Filomeno de Miranda. E ele fala sobre essas regiões das trevas, das colônias que existem nessas regiões. E que esse livro mostra justamente uma equipe de espíritos, uma equipe de espíritos encarnados em desdobramento, junto com os espíritos no mundo espiritual, formando uma grande equipe. E eles estão numa tarefa para quê? Para ajudar a desmantelar uma colônia no mundo espiritual ligado às trevas. E na hora que desmantela isso, o que acontece? Esses espíritos são reencarnados. Com qual o objetivo? Kardec pergunta, qual é o objetivo da encarnação? Por que a gente nasce? Só tem um objetivo, que é progredir. Só isso. A finalidade de estarmos reencarnados, de termos conquistado esse corpo, de estar numa família, o objetivo é evoluir, progresso. E todos progredem. Quando não progride, estaciona. Mas andar para trás, retrogradar, isso não acontece, porque a lei é de progresso. Então, o mundo nosso de provas e expiações, passando para o mundo melhor, um mundo de regeneração, não é o planeta, a matéria que se transforma, é quem os habita. Então, essa transformação de um estágio para outro é a humanidade. São os espíritos encarnados que estão se melhorando e esta melhora vai contagiando todos os outros e passa de um estado para outro. O que caracteriza um mundo de provas e expiações? É o mal. O mal ainda está muito acima. O mal prevalece. É uma característica do mundo de provas e expiações. Qual a característica do mundo de regeneração? Ainda há o mal, mas ele já não é o dominante. Mas ainda há, mas ele não é o dominante. E a gente fica pensando, né, como é que vai passar esse mundão todo chamado Terra, de provas e expiações para o mundo de regeneração, se está tão caótico? Caótico para o nosso ponto de vista, se nós fizermos uma análise apenas no nível material. Mas se a gente analisar que neste momento a Terra é uma grande estação de trem, onde muitos estão chegando do mundo espiritual, muitos estão saindo, porque é o último ano escolar para saber
se vai continuar, se passou ou se foi reprovado e vai precisar repetir as experiências, mas em outro colégio, em um outro planeta. Nesse livro Sexo e Obsessão, no pós-fácil, quando acaba o livro, né, tem o prefácio, antes de iniciar o livro, e o pós-fácio. No pós-fácio, o Boechat, ele conta essa história que o Chico falou para ele lá em 1940 sobre ter tirado do mundo maior algumas informações que agora estariam nesse livro Sexo e Obsessão, porque nós estamos conseguindo entender sem se apavorar. Não precisamos ficar apavorados, porque primeiro que nós sabemos que nós somos espíritos imortais. Outro dia, estudando o livro dos Espíritos, a introdução, na introdução 6ª, o Kardec fala que nós somos espíritos indestrutíveis. Parece que é até mais do que imortal, né? Indestrutíveis. Isso somos nós. Então, nós somos espíritos e a nossa vida é espiritual. E a gente parte para a Terra, para encarnar, para adquirir um corpo, para, pela afinidade, adquirirmos uma família, por afinidade. Quem não gostar, quem achar que foi injusto a família que recebeu, tenha certeza que foi por afinidade. Era isso que tinha mesmo pela afinidade. Então, quando a gente reencarna, que a gente ganha um corpo, que a gente ganha uma moradia no planeta Terra, que a gente ganha uma família e viemos com o nosso livre-arbítrio para fazermos escolhas e viemos com muitas oportunidades de receber convites para o bem, para o estudo, para o progresso, como também recebemos vários convites para as maldades. E aí nós vamos ter que escolher. Então, nós reencarnamos para isso. E esse momento que nós estamos vivendo é o grande convite para todos nós, para a gente colocar a mão na massa. E quando a gente fala, o mundo está muito complicado, está muito caótico, responda mentalmente, como você gostaria que fosse o planeta Terra? Como você gostaria que fosse o nosso Rio de Janeiro? Como você gostaria que fosse aqui, o bairro do Recreio? Como você gostaria que fosse? E dentro desse seu sonho, como você gostaria que fosse, o que você realmente faz para que esse sonho se realize? Esse você eu também é para mim. Quando eu falar você, eu também estou me incluindo. Eu falo você porque aí a carapuça ela entra bem certinha, né? Quando a gente fala nós, a gente vai diluindo. Quando fala você, o que você pensa? Pronto. Então, estudar a doutrina é nos apropriarmos dessas orientações, é pedirmos a força necessária e, principalmente, para que a gente tenha a visão de futuro, a visão de progresso e que a gente saiba que a gente reencarnou para um projeto de progresso espiritual individual. O projeto é individual, é solitário. O processo da evolução, ele é solidário, não é individual, é em grupo. E a gente precisa fazer alguma coisa. O título desse Vinha de Luz é Apliquemo-nos. Olha um trechinho da carta que Paulo escreve a Tito. Ele fala: e os nosso grupo, as pessoas que nos acompanham e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Então, que a gente faça, que a gente haja em atividades úteis, em atividades necessárias. O Kardec, ele pergunta no Livro dos Espíritos,
que é uma pergunta que todos nós queremos saber, né? Quem não quer saber sobre a missão? Qual a minha missão? O que eu tenho que fazer? Qual a minha missão? E aí, eu acho que eu perdi aqui. Ele pergunta assim, ó: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Nós. Qual é a nossa missão? E ele fala: a missão é instruir os homens, ajudá-los a progredir, melhorar suas instituições, por meios diretos, por meios materiais, mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. O espírito se depura pela encarnação, concorrendo ao mesmo tempo para a execução dos desígnios da providência. Então, se a gente se depura na encarnação, se a gente tem a missão de instrução, de instruir, de se instruir e de instruir as pessoas que estão à nossa volta, né? Então, o que a gente está fazendo nesse sentido? Aqui na casa tem todo um trabalho de crianças no contraturno escolar, plantando sementes. Nós temos uma obra que é na zona rural de Guapimirim. É um sítio de 60 mil metros quadrados e lá tem criança e tem a idade que quiser, tem o problema que quiser também. O problema que você queira resolver, a gente tem, né? Se você gosta da solução, nós temos qualquer problema para a solução. Então, qual é o objetivo lá? O grande objetivo é a educação do espírito. Allan Kardec, quando ele lança, né, a codificação toda, com essas perguntas, fazendo com que todos raciocinem, não tinha centro espírita. Então as pessoas liam o Livro dos Espíritos, liam o Pentateuco, mas aonde é que ia falar sobre aquilo? Não tinha. E as pessoas começaram a escrever para Allan Kardec, escrever para a sociedade parisiense. E o Allan Kardec ia respondendo, ia consultando os espíritos, e daí nasceram as 12 revistas espíritas. As pessoas escreviam para ele contando um caos, situações íntimas, situações em cidades. Tem caso tipo assim: olha, teve uma obsessão coletiva numa cidade. E quando escreveram para o Kardec, os espíritos falaram: realmente, foi uma obsessão coletiva. E isso é uma coisa que nós estamos vendo muito aqui. Obsessão coletiva, em bairros, em festas, em cidades, em ideias. E quando a gente vai lendo, a gente vai se instruindo e a gente vai definindo quais são as ideias que nós vamos partilhar, compartilhar, que nós vamos agregar ao nosso conhecimento, porque cada escolha nossa, nós estamos escolhendo os parceiros encarnados e os parceiros desencarnados para cada escolha que a gente faz. E aí, essas pessoas, o Kardec foi estimulando as pessoas a formarem os centros espíritas, os grupos de estudos, para fazer isso aqui que nós estamos fazendo, pegando um tema, conversando, refletindo, identificando. E um belo dia, Kardec vai fazer uma viagem para conhecer vários centros espíritas. E depois ele narrando, ele escreve lá na Revista Espírita, uma viagem que ele fez em 1862, que ele fala que, como ele ficou feliz, primeiro percebendo que o fenômeno estava diminuindo à medida que tinha os médiuns sérios recebendo comunicações inteligentes. Então, nós precisamos identificar as comunicações inteligentes que vêm do mundo espiritual, porque vem de tudo do mundo espiritual. Não basta ser espírito, vem de tudo. Nós precisamos estudar para avaliarmos que tipo de mensagem eu estou recebendo. É uma mensagem inteligente? Essa mensagem, ela vai me trazer o meu progresso? E isso Kardec já comenta em 1862. Então, ele diz, nessa carta dele, que a doutrina espírita tem 3 fases.
A primeira já passou, como ele diz, a primeira já passou, que foram os fenômenos das mesas girantes, foi o fenômeno mediúnico, que esse já havia passado. E que eles estavam, naquele momento, em 1862, iniciando uma segunda fase da filosofia, do estudo, do pensamento crítico, da visão crística, do estudo propriamente dita. E que depois iria entrar uma terceira fase, que é essa que nós estamos, que ele fala que é a fase da reforma da humanidade. E como é que vamos reformar a humanidade? A partir de cada um de nós. Nós somos a humanidade. Então, isto quer dizer o quê? Educação do espírito. A nossa autoeducação. E o que vem a ser essa educação do espírito? Que está ligada com a nossa missão, que é de instrução. A gente precisa se instruir com os temas propostos por Jesus. Por quê? Porque não tem errada. Às vezes estamos conversando com as mães e falam: nossa, estou com muito problema com meus filhos. Poxa, também, né? Vem filho, mas não vem com manual. Tem manual. A questão é que a gente não lê manual. Alguém aqui lê manual? Às vezes a gente até estraga alguma coisa por não ler o manual. Compra um aparelho, quer ligar de qualquer maneira e às vezes até estraga simplesmente porque não pega. Imagina a pessoa que escreveu um manual. Às vezes compra um carro novo, cheio de botão lá e fica apertando, desesperado, querendo adivinhar, podendo pegar o manual e passo a passo e está resolvido. Manual é para facilitar a vida e vem com o manual. A doutrina espírita, o Pentateuco, ele é um manual. Não tem um assunto que deixe a gente aflito, que nós não encontramos uma orientação segura na doutrina espírita. Não tem. Nós já fizemos assim várias rodas, levantando vários tipos de problema, que a gente vai encontrar uma solução segura. As obras de André Luiz, aqueles casos complicadíssimos referente às famílias, as questões íntimas, de fórum íntimo, coisas que às vezes as pessoas nem sabem que nós temos determinados problemas, mas quando a gente vai lendo ali, a gente se identifica o problema e o melhor, a solução com segurança, uma solução que vai trazer para a gente um conforto de quê? De ter feito a coisa certa. Então, nós precisamos estudar antes de tomar decisão. Aliás, no Evangelho, no capítulo das preces, tem uma prece lá que é para pedir um conselho antes de tomar uma decisão. Então, qualquer decisão que a gente queira tomar e não sabe exatamente como fazer, ou o que fazer, ou se é certo ou não fazer, lá, uma prece para pedir um conselho. E antes da prece tem um prefácio que ele conversa conosco, fazendo com que a gente faça uma reflexão. Ele conversa fazendo 3 perguntas. Olha, a decisão que você quer tomar, ela vai afetar quantas pessoas? A gente precisa saber. Ele faz 3 perguntas, porque isso faz com que a gente tenha a visão de futuro, a visão de consequências. Então, olha, eu vou tomar uma decisão aqui, as consequências serão essas. Eu vou conseguir arcar? Eu vou conseguir arcar o preço daquela decisão? Então, tudo isso, essa instrução é para levar a gente para uma visão de futuro, e toda vez que a gente estiver agindo na visão de futuro, a probabilidade de errarmos é muito pequena.
a probabilidade de adoecermos por conta dos nossos pensamentos também é muito pequena. Então, estudar vai dando essas garantias para a gente. Então, Kardec pergunta essa missão dos espíritos encarnados. E aí ele também pergunta o seguinte: e qual pode ser na Terra a missão de pessoas voluntariamente inúteis? Então, cada um de nós tem que responder: eu sou útil ou eu sou uma pessoa inútil? Para os úteis, ele falou que é isso, né? É buscar instruir, ajudar quem está à sua volta. E para as pessoas inúteis, os espíritos falam assim: há pessoas que realmente só vivem para si mesmas e que não sabem tornar-se úteis para coisa alguma. São pobres seres que devemos lamentar, porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntárias. Muitas vezes, seu castigo já começa neste mundo, pelo tédio e pelo desgosto que a vida lhes causa. Então, quando ele usa essa palavra castigo, é porque não tem outra melhor? Porque toda vez que a gente usa castigo, dá a impressão que está havendo uma injustiça, né? Mas é que a tradução foi para essa palavra. Mas não é injustiça e nem é um castigo. É apenas uma consequência de uma atitude que você tomou. Olha, não vou ajudar a ninguém. Eu sou um inútil. Ok, livre-arbítrio. Mas isso vai trazer uma doença espiritual para você. Isso vai trazer um problema seríssimo para você. Mas um dia você vai deixar de ser inútil. Vai depender de quem? Unicamente é da pessoa. Então aqui ele vem falando dessa questão dessa missão que é tão importante para todos nós. Voltando aqui ao nosso texto, aí o Emmanuel agora vai explicar esse trechinho da carta de Paulo, né? Olha o que o Emmanuel fala: é preciso crer na bondade, todavia é indispensável movimentarmos-nos com ela no serviço da elevação. A bondade, ela é uma prática de ação. Quando a gente quer ser bonzinho, a gente atrapalha tudo. A gente educa mal os filhos, nós agimos mal com as pessoas que estão à nossa volta. Toda vez que a gente quer ser bonzinho, a gente atrapalha o trabalho de uma obra social. Porque a proposta não é ser bonzinho, a proposta é ser bom. E ser bom vai lá naquela lei de justiça, de amor e caridade. É uma lei única: justiça, amor e caridade. E lá nessa lei, o Allan Kardec faz uma pergunta. Olha o que o Kardec fala na pergunta 886. Ele diz assim: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Quando ele fala qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, se ele quer o verdadeiro sentido, é porque existe um falso sentido e confunde. Então ele quer saber qual o verdadeiro. E essa pergunta é tão capciosa que o Kardec sempre faz as perguntas, mas essa pergunta ele falou que ele gostaria de saber o verdadeiro sentido da palavra caridade, mas ele quer saber tal como Jesus a entendia. Ele não quer saber como esse espírito que estava ali próximo entendia. Ele quer saber o sentido verdadeiro e como é que Jesus entendia. E os espíritos falam: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Então não dá para ser bonzinho. Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros. E aí a gente às vezes esbarra e fala assim: eu não consigo fazer isso. Isso aí é demais para mim, eu não consigo. E a gente precisa entender isso. Olha, eu não consigo. Mas dentro do que eu consigo,
o que eu posso fazer? Como é que eu posso conviver com a minha família de uma maneira melhor? Porque é para amar os inimigos. Eu identifico que na minha família, nas minhas relações, é tudo tão complicado que realmente eu me certifico que só tem inimigos. E eu não consigo amar. O que eu faço? Primeiro, quando chegar na casa espírita, bota o nomezinho lá na prece e pede para os espíritos ajudar. É um recurso. É um recurso que os espíritos estão nos dando para a gente pedir ajuda. Olha, eu não consigo conviver com determinadas pessoas. E que eu tenho que, porque mora junto, é família, não tem como se separar. Como é que eu faço? Os espíritos vão ajudar. Toda vez que a gente identifica uma fragilidade nossa e que a gente acha que não consegue avançar, mas a gente sabe que tem que avançar, que a gente peça ajuda. Peça ajuda ao teu mentor, através do culto no lar, através das suas preces, através das caixinhas de prece. Então, na hora que a gente se movimenta para pedir ajuda, a ajuda vem, não tenha dúvida. E aí ele continua falando, a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, porque muitas vezes nós associamos a bondade, a caridade em dar alguma coisa e dar as esmolas. Se só souber dar esmola, dê. Mas que não só dê a esmola. Aquilo que a gente dá, como a gente dá, que faça alguém progredir, evoluir. Lembra a missão de instruir, de instrução, dê a instrução. Aí Jesus deixou para a gente, nem só de pão vive o homem, o pão da vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, dê o conhecimento, dê a matéria, mas não dê só a matéria, dê o conhecimento que vai fazer toda a diferença para a nossa vida de relação, para a nossa vida de encarnado e para a nossa vida de desencarnado. Qual é o objetivo da casa espírita? Doar a instrução, doar algo que o ladrão não rouba, a traça não rói e a ferrugem não corrói. Eu tenho uma amiga que ela tinha uma filha que tinha 12 anos e ela contraiu um câncer e teve que amputar a perna. Era uma menina, nossa, muito graciosa, dançava balé muito bem, queria ser bailarina profissional, era o sonho dela, e com 12 anos teve a perna amputada. E o câncer foi avançando de tal forma que ela morou no INCA alguns anos. Ela tinha que ficar morando lá. E a mãe dela era espírita e o pai dela era católico. E ela tinha muita afinidade com o pai. E ela gostava da Igreja Católica, dos rituais da Igreja Católica, dos objetos da Igreja Católica. E estudava em colégio católico e foi. Quando a doença veio, que realmente ficou muito grave, a mãe dela falou, olha, você vai para a casa espírita fazer o tratamento espiritual. E ela, na rebeldia dela, a mãe falou assim, você vai porque eu estou mandando. E você está sobre as minhas ordens e vamos. E ela ia. E quando chegava na casa espírita, eu estava lá e ela sempre falava, eu não gosto daqui. Eu venho para cá porque eu sou obrigada, minha mãe manda e eu tenho que obedecer. Eu não gosto daqui. Não tem importância. Ficava sentada. E lá na casa espírita, o tratamento espiritual, enquanto a plateia, enquanto o paciente está sentado esperando a sua vez para ir receber o passe, fica uma palestra ininterrupta. Até o último acabar, fica alguém ali falando, lendo, vendo vários temas. E ela sempre ficava e sempre reclamava. E foi se agravando. E um belo dia ela melhorou um pouco
e nessa melhora dela, o pai dela saiu com ela para passear de carro, veio um camarada em outro carro, bêbado, e bateu no carro e ela morreu de um acidente de automóvel. E foi bem complicado. E ela desencarnou. Ela desencarnou em março. No Centro Espírita Leon Denis, lá em Bento Ribeiro, o altivo, quando ele estava encarnado, o mentor dele, o Dr. Herman, nos dias de finados, as pessoas iam e ele recebia algumas mensagens para algumas pessoas que estavam na plateia, né? E veio uma mensagem dela, é uma mensagem de Adriana. E foi muito interessante que ela estava falando, que ela gostaria muito de falar, e foi concedido a ela mandar um recado para a mãe, que a mãe estava lá, mas ela dizendo, sabe o quê? Que na hora que ela percebeu que desencarnou, que ela percebeu que estava morta, né? Ela falou que a primeira coisa que ela pensou, sabe o que foi? Deixa eu me lembrar o que o pessoal falava lá na casa espírita. Porque a casa espírita prepara todos nós para o retorno ao mundo espiritual. Que a morte não existe, a morte nem o corpo morre, ele vai se transformando em um monte de coisa. Então, nós retornamos para a pátria espiritual. Quando nós estamos lá, nós partimos para cá. Quando nós saímos daqui, nós retornamos para lá. E foi a primeira coisa que ela pensou. O que eles falaram mesmo, hein? E aí ela queria se lembrar, e todo aquele apoio que a casa deu para ela, que ela estava mal-humorada, mas foram as ideias. É a verdade que liberta. Então, foi a grande caridade da casa espírita nos ajudar a compreender que nós somos espíritos imortais. E é esse o papel da casa espírita. A casa espírita é para isso, né? Não é para se adaptar a quem chega. Imagina se a casa espírita falasse, olha, não, ela é católica, não vamos falar nada de doutrina espírita não, porque ela é católica, ela pode não gostar. Então, não venha. Mas entrou na casa espírita, é trazido pelo guia. A mãe dela foi apenas um instrumento para dar ordem para ela. Mas quando chega, então qual é o objetivo da casa espírita? A função, a missão da casa espírita? Instruir. A nossa missão não é instruir? A casa espírita, a missão dela é instruir à luz da doutrina espírita. Esse é o objetivo. Então, quem entra lá no nosso trabalho, é um sítio de 60 mil metros quadrados, então eu falo, olha, nós não vamos na casa de ninguém, buscar ninguém. Agora, botou o pezinho na porteira, passou da porteira, nós só falamos à luz da doutrina espírita. Explicamos tudo à luz da doutrina espírita e vai escutar a doutrina espírita da hora que chega à hora que sai. Inclusive, lá tem som ambiente e tem horários que nós colocamos mini palestras, nós colocamos mensagens do Chico, do Altivo, do Divaldo, e sai nos alto-falantes, não dá nem para correr. Porque se a pessoa for para a horta, escuta. Se for para o horto, escuta. Entra no banheiro, escuta. É doutrina espírita, porque a gente sabe que ninguém chega na casa espírita que não tenha sido trazido pelos guias para ouvir essas instruções. Aí a casa não fala? Não pode. Então, no caso da Adriana, no ano seguinte, depois de um ano, ela vem novamente. Já está mais amadurecida, porque ela conta, né, que a sensação que ela teve, que parecia que ela chegou numa estação de trem, com muitos movimentos, e vários enfermeiros recebendo ela, e muitos jovens. Ela falou que ela olhava para o lado, eram muitos jovens que desencarnaram por
acidente de carro, né? Era a maioria deles, e muitos desesperados, sem saber o que estava acontecendo, e ela já sabia o que tinha acontecido com ela. E aí os enfermeiros conversando com ela, recebendo ela, e ela ali tranquila por ela saber que ela era um espírito imortal. Se passar um ano, no ano seguinte, ela aparece e aí ela fala uma coisa muito engraçada, que ela fala que estudou muito durante o ano todo, mas que ela sabe que ela é um espírito, mas ela ainda não é uma espírita da doutrina espírita, porque ela gosta muito da Igreja Católica. Ela gosta dos rituais, ela é presa ainda aos rituais, mas que ela entende. E ela, nessa segunda vez, ela vem com um grupo de jovens, representando um grupo de jovens, para passar informação para muitas mães que estavam muito sofridas, e ela dá o recado desses jovens. Então, são duas mensagens assim belíssimas, que a gente vê a importância da casa espírita passar para nós essa instrução, né? Então, quando ele, voltando aqui à questão da bondade e com relação à esmola, que é apenas você dar, né? Então, quando você der alguma coisa, passe uma instrução. Imagina se a casa espírita, em relação a Adriana, apenas desse o passe. Olha, a gente vai só dar o passe para ela, vamos fazer a caridade e dar o passe para ela e não vamos falar nada. Aquele passe de fluidos, o corpo iria absorver. Mas e o espírito? O que nós absorvemos? O que vai nos libertar? É esse conhecimento. Então, quando der alguma coisa a alguém, quando quiser fazer um trabalho de caridade apenas material, pense, eu posso dar muito mais. Eu posso não só dar a matéria, como eu posso passar as instruções que vão libertar essa pessoa. Aqui, continuando no 25, né, ele fala: é necessário guardar a fé, contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Então, como é que anda a sua fé? Você tem fé em quê? Quando as coisas desagradáveis acontecem, como é que a sua fé age em você? Você dá uma carteirada em Deus? Como é que é? Eu entrego cesta básica, eu faço caridade e agora me arrumo um problema? Como é que é isso? Então, a nossa fé, qual é a nossa relação com Deus em relação à fé? Porque senão fica só no palavrório. E quando as coisas acontecem conosco, as questões de doença, as questões das situações financeiras, das questões emocionais, qual é o tipo de problema que te atordoa? Se você ganhar 10 milhões de reais, uma mega sena, você acha que resolve as coisas que te afligem? Se resolver, você não tem problema, você tem dívida. Eu tenho um amigo meu que ele sempre fala isso. Olha, quando a pessoa chega e fala, está tudo bem? Não está. 10 milhões resolve, resolve. Então não é problema não, é dívida. E às vezes, dívidas que não era para ter. A gente reencarna para progredir. E muitas vezes a gente se distrai e passa uma reencarnação inteira só criando boleto para pagar. A gente cria boleto para pagar e depois o tempo de progredir não dá para progredir porque você tem que produzir uma moeda para pagar aquele boleto que você gerou e que você não consegue vivenciar, você não consegue usar aquilo. Tormentos voluntários. Está lá no Evangelho. Todos os nossos tormentos, a gente tem que listar. Olha, quais são meus tormentos? Eu tenho tormento aqui sobre esse assunto, tal, tal, tal. Aí a gente pensa, quando é que esse tormento começou? Quando foi que ele começou? A gente
vai rebobinando a fita e a gente identifica. Não, olha, isso aqui eu já nasci com ele. Aí é uma expiação. Porque quando a gente já nasce com alguma coisa que a gente não consegue mudar, é uma expiação. Quando tem alguma situação que nós podemos mudar, são provas. As provas a gente consegue amenizá-las ou piorá-las. Expiação não. Expiação a gente não nasceu lá com um problema de uma doença que não tem cura. É uma expiação. Você não consegue alterar. A prova é você conviver da melhor forma com aquela situação. E aí você vai se sair bem ou mal pela sua convivência com uma expiação que você não consegue retirar. Então, o que me atormenta? Quando é que começou? Aí a gente já identifica, não, isso foi um tormento voluntário. Por quê? Porque eu usei mal o meu livre-arbítrio, tomei uma decisão, e a decisão, as consequências, foi essa situação que me causou grande aflição. Tormentos voluntários. E as outras situações que nós estamos trazendo de outras vidas. Mas só que não é do sistema de pagar, de castigo, é apenas como consequência. O melhor livro que explica reencarnação, que eu amo esse livro, e é o melhor livro, se chama Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Gente, esse livro é fantástico. Pode anotar. Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Durante 15 séculos, esse espírito reencarna 17 vezes. Só que não é desde a primeira reencarnação dele como ser humano, não. Ele já era um homem muito inteligente, um espírito inteligente, o nome dele era Eustáquio. Ele tinha uma mãe que era um espírito bem evoluído, né, que tentou instruí-lo o tempo inteiro para o bem. Ele, muito inteligente, já uma conquista dele, né? Então, na reencarnação, ele era Eustáquio, tinha essa mãe, e o negócio dele era arrumar guerra. Naquela época, no ano lá 300, e ele só queria arrumar guerra, altamente bélico, né? Muito inteligente em articular, em gerenciar conflitos e guerra, e ganhava todas. Foi um homem muito poderoso. Então, a gente lê a primeira história dele. No final do livro, tem assim, Eustáquio, no capítulo 1 é Eustáquio, no capítulo 2 é o fulano, no capítulo 3 é o cicrano, para a gente ir acompanhando, porque são grupos que vão reencarnando por afinidade. A turma do capítulo 1, às vezes, vai se encontrar lá no capítulo 10º, lá na 10ª vida, e a gente vai fazendo esse link para a gente entender a história. E é muito interessante que são 17 vidas. Se a gente analisar uma vida isolado dele, só uma vida, se eu trouxer só uma vida, nós vamos falar assim, nossa, que cara azarado, meu pai do céu, não é possível. Tudo que ele faz dá errado. Aí a gente não entende. Quando a gente abre as 17, a gente fala, nossa, que lei incrível é essa de Deus, de afinidade, que bota tudo no lugar certo. E as chances que nós temos de superar e de vencer. Então, nessas 17 vidas, ele reencarna como mulher, porque teve uma hora que foi necessário ele reencarnar para ele entender o processo da fragilidade do corpo feminino. Foi necessário ele nascer, para ele sentir que ele era uma pessoa que desrespeitava muito as mulheres. Ele era muito truculento. E o corpo feminino, o corpo masculino, tem fragilidades.
tem forças diferentes, né? Se a gente pegar uma lutadora lá do peso pesado, do mesmo nível do Mike Tyson, na mesma categoria, mas se botar ela para lutar com ele, não tenha dúvida que ele vai trucidar. Embora seja da mesma categoria, mas os corpos são diferentes, são de estruturas diferentes. Então ele reencarna como mulher. Tem um momento que ele reencarna no auge dos negros escravos para o Brasil, no auge, ele nasce na África e a tribo dele vende ele como escravo e ele vem parar no Brasil como escravo. Ele também tem uma outra reencarnação no Brasil como índio. O grupo de índios no Brasil, naquele momento, era um grupo que eram espíritos que estavam nas suas primeiras reencarnações. Era um grupinho. E ele precisava nascer longe da Europa. E foi colocado naquele grupo de indígenas, porque aquele grupo estava nas suas primeiras reencarnações, ainda muito ingênuos, muito ignorantes, né? Mas muito ligados à natureza, à divindade da natureza. Então, qual foi o objetivo de pegar um espírito intelectualmente já evoluído, que sempre reencarna na Europa, e colocar ele para reencarnar num grupo de espíritos que ainda estão nas suas primeiras reencarnações, ainda muito ignorantes? Para quê? Para que esse grupo de índios contagiasse ele referente à natureza, à sensibilidade da natureza. E ele trazer para aquele grupo o conhecimento intelectual, tanto que ele alavanca o sistema de caça, o sistema de pesca. Por quê? Ele traz experiências de vidas passadas e ele vai olhando e vai melhorando aquelas coisas rudimentares, né? Vai melhorando. O nosso progresso se dá assim. Espíritos primitivos, espíritos intelectualmente desenvolvidos, que nascem ali para ir alavancando, senão estaríamos na pré-história até hoje. Como é que se dá o avanço? Através das reencarnações. Um espírito que sabe reencarna no meio que não sabe, passa a instrução, porque a missão é essa, e ali vai alavancando, um vai ensinando para o outro, e é assim que nós saímos da pré-história e estamos aqui no foguete, andando aí pelo espaço. Então, quando a gente analisa todas essas reencarnações, nossa, e como ele era uma pessoa bélica, o negócio dele era formar guerras, né? E aí ele vai se complicando. E aí, cada reencarnação ele tinha que dar conta. Então, quando a gente olha, não é castigo, é apenas consequência. Mas ele vai progredindo. E as profissões vão aparecendo para ele. Então, eu não vou falar quais são as últimas reencarnações dele, para não dar um spoiler. Mas leiam. Esse livro é para se ler várias vezes, porque ele mexe bastante com a gente. É o melhor livro que eu acho sobre reencarnação. E aí ele continua falando aqui, olha. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. Só conhecer, só saber e só falar sobre o bem não basta. Nós temos que aplicar. Onde? Aí a gente vai lá para o Evangelho, que a vossa mão esquerda não saiba o que a direita faz. As casas espíritas, né, tá sempre convocando as pessoas para ajudar nas questões materiais, para ajudar doando o seu tempo. E às vezes a gente fala, não, olha, materialmente eu não vou ajudar não, porque eu já ajudo a minha empregada doméstica, eu ajudo o meu porteiro, eu ajudo a uma tia minha que
precisa que eu pague o plano de saúde dela, eu ajudo a minha sogra, eu tenho funcionários, eu ajudo os funcionários. Continue ajudando, não deixe de ajudar, não deixe. Mas isto não é caridade, isso é um investimento. A gente investe nos funcionários porque a gente tem de volta o quê? Uma fidelidade. Quando eu invisto no meu porteiro, quando eu invisto na minha empregada doméstica, nos meus funcionários, eu estou ali criando uma relação de fidelidade. Quando eu ajudo um familiar, eu estou dentro de um grupo familiar que eu também sei que eu vou ser ajudada se eu precisar, né? Então, mas continue fazendo, não deixe de fazer. Agora, ajudar alguém que você não tem interesse nenhum, a caridade, ela precisa ser desinteressada, ou seja, não te move nenhum interesse de fazer alguma coisa, porque aquela pessoa, que às vezes você nem sabe quem é, ela não vai te dar um retorno. Você apenas vai servir. Você apenas vai servir. E se não tiver condições de dar nada material, dê o fundamental, que é seu tempo. O que você sabe, o que você pode instruir para alguém, você vai dar de você. Então não deixe, não perca essa oportunidade, porque nós estamos nesse momento no planeta onde a coisa que é mais importante é a educação do espírito. E como é que nós vamos educar o espírito? Primeiro, nos educando, identificando quais são as nossas fragilidades, para que a gente possa superar, identificando as nossas virtudes para expandir, mas a gente precisa se identificar. E a gente precisa fazer alguma coisa. E esse alguma coisa é doando de si. Então, se junte a trabalhos. Com certeza que na casa tem trabalhos voluntários. Lá comigo, então, tem muito trabalho, né? É um pouquinho longe, mas vale a pena. Convidamos a todos que queiram visitar. Nós fazemos trabalho lá com as crianças, mas trazendo essas crianças para uma visão de futuro. Os jovens, que muitos foram para o caminho torto, alguns já foram presos, o passado não importa. O que agora nós podemos fazer? Instrução. Nós temos lá, o mês que vem começa um curso, uma oficina que nós estamos montando de eletricidade, de elétrica. O curso é de 1 ano e vai sair eletricista. Então, nós profissionalizamos esses jovens como pedreiro, jardineiro, padeiro, temos uma fábrica de tijolos, né? Então, vamos pegando, a primeira instrução que nós passamos é do conteúdo doutrinário, para que ele entenda que ele é um espírito imortal, que ele reencarnou para progredir, que aquela condição dele social tem a ver com o planejamento reencarnatório dele, fruto das consequências do livre-arbítrio dele do passado. Mas que não importa em que condições ele tenha nascido, ele está tendo oportunidade para progredir. Porque o progresso nosso, a mira tem que ser moral. Se nós colocarmos, se nós elegermos para nós o progresso nosso, colocando o progresso material, nós estamos na contramão da evolução espiritual. A matéria é maravilhosa. Vamos ter matéria, vamos ter conforto, mas não pode ser a meta. A meta é o nosso progresso espiritual, é a nossa educação espiritual, nos tornarmos pessoas melhores. E a gente só se torna pessoas melhores quando a gente se une a um grupo e a gente vai passando o que a gente sabe e recebendo o que a gente não sabe. E aí nós temos as provas de fé, de coragem,
de ânimo, de alegria de viver. Então, é uma experiência que a Casa Espírita proporciona para todos nós. E finalizando, no trecho, ele fala: de outro modo, se a gente não trabalhar colocando a mão na massa, executando e ficar só na palavra, de outro modo, seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar, belas figuras na vitrine das ideias, sem qualquer valor na prática. As escolas religiosas, igualmente, revelam grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos, que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois, do que ensinar sempre sem fazer nunca. Então, a melhor maneira que a gente tem de ensinar é fazendo. É a gente se colocando nessa área de se doar, de servir para ser servido. Mas de servir para ser servido não é uma troca imediata, porque muitas vezes nós fomos muito servidos no passado, que não valorizamos, então perdemos o direito. E a gente veio justamente para a gente aprender a servir. Então, que a gente aproveite, se instruir pela doutrina espírita, que nos dá essa instrução segura, que a gente olhe sempre para o futuro, visão de futuro, e que quando a gente desencarnar, que a gente saiba exatamente, eu estou desencarnando, que bom, eu estou retornando, e que desde já a gente queira fazer a nossa mala, o que nós vamos levar de volta quando nós retornarmos. Não entra nada material na mala, mas vai entrar todas as palavras e todas as ações que nós geramos. Então, que cada um de nós não perca a oportunidade de agir no bem sempre. E muita paz. Muito obrigado, Berenice. Pode descer, fica à vontade. Obrigado mesmo. É sempre bom recebê-la e escutar as tuas reflexões. Eu gosto muito. Gostei. Bom, gente, eu tenho muita coisa para falar aqui. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero agradecer as pessoas que nos acompanharam no chat. A Ana Maria Santos da Silva, o Cássio Ferreira, a Nailda da Boa Morte, Edna Sueli, Adeclair Pedroso, Evandro Mota, Selma Luz, Vânia Maria Furtado Brandes da Rocha, Maria Vitória Freitas, Rosângela Reis da Cunha Monteiro, nossa lindinha Torres, Jaqueline Chaga e os nossos anjos da luz, anjos azuis, também tem luz. Ana Paula Marques Fraga, Rosângela Lira, Ederson Caetano e a nossa Sônia Soares. Muito obrigado por terem nos acompanhado, participado desse estudo conosco. Algumas coisas que eu preciso falar com vocês também. A casa, a Berenice até comentou, durante o tempo que ela estava falando aqui, toda casa tem atividades. A nossa casa tem. Tem as atividades de estudo. Toda terça-feira, às 19 horas, a gente tem um estudo, é de 19 às 20. Ele é coordenado pelo Marcelo Belletti, nosso amigo. Atualmente, eles estão estudando evolução em 2 mundos, certo? E quando acaba, tem uma pausazinha, uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, para beber uma água, e depois eles têm um outro estudo, que é o Livro dos Espíritos, de 20 até as 21 horas, toda terça-feira. Entrada livre, gente. Quer começar? Vem, chega aqui e começa, tá? Não precisa ter livro, nada disso. É só chegar e participar. Nós temos o Ponto de Luz, que é o encontro de algumas amigas nossas
que fazem trabalhos manuais. Então, se alguém aqui tem esse jeito para fazer trabalhos manuais, ou até mesmo quer aprender alguma coisa, apareçam aqui. Vocês podem ter noção de quando é que o ponto de luz está funcionando durante a semana. Passe aqui durante a semana, se tiverem um tempinho. Eu confesso a vocês que eu não sei, elas estavam arrumando a sala, pintaram, consertaram algumas coisas, estavam colocando as prateleiras. Então, na semana que vem a Declaí deve estar aqui, ela vai dizer o dia certo. Mas vocês já ficam pensando, tem gente que tem maior habilidade e é sempre bem-vindo. Nós temos, esse aí é o nosso Charles. A evangelização, que funciona aos sábados, todos os sábados, de 9h30 às 11h30. E é uma evangelização que atinge toda a família, não é só para criança. Então, venham participar, tragam sobrinhos, netos, filhos, podem vir aqui, fiquem à vontade. Tem muita coisa para a gente aprender e convivendo com os nossos pequenos, né? É um momento muito gostoso. E temos a nossa obra social, tá? A obra social, ela pega, como a Berenice também comentou ainda agora, as crianças no seu contraturno. Então, quem estuda de tarde chega aqui às 8 e sai às 11. E quem estuda de manhã chega aqui às 13 horas e sai às 16. As crianças aqui, elas têm as atividades que são monitoradas pelos professores, por uma orientadora social ou alguém que represente uma orientadora social, e também tem assistência, a família, inclusive, de uma assistente social. E eles trabalham valores morais, eles fazem trabalhos manuais, eles têm reforço escolar, tá? Tem brincadeiras, né? E incentivo à leitura, e tem a horazinha do lanche, da alimentação, que também é muito importante. E essa alimentação é sempre uma delícia, porque a nossa tia Taninha, que é responsável, e a comida daquela danadinha é muito boa. Bom, nós queremos agradecer muito as doações que vocês trouxeram. Lembra que a semana retrasada eu falei de algumas coisas que a gente estava precisando? E trouxeram, a gente quer agradecer muito, muito. Quando a gente tiver mais alguma coisa, eu falo com vocês, tá? Agora, o que eu queria fazer agora... Vocês lembram da história da caneca? Que a gente fez uma caneca e colocou para rifa? Pois é. O tempo passou e não fizemos, aí veio feriado, veio não sei o quê, veio não sei o que lá, e a gente acabou não fazendo tirando o nome. É essa canecazinha aqui, que a gente, com o logo da casa de Maria Clara. E eu vou ver aqui, tá? Me disseram que é para rasgar isso aqui, né? Então eu rasgo aqui, é isso? Nunca rasguei esse troço, gente. Assim mesmo? Eu estou destruindo o troço aqui, gente. Foi a Tânia. Acho que foi a Taninha que eu falei, que faz comida gostosa. Foi a Taninha que ganhou. Agora, eu queria falar mais uma coisinha. Eu sei que está em cima, mas domingo que vem, agora, domingo que vem, dia 5/5, às 15 horas, nós vamos ter um lanche beneficente que vai acontecer no salão de festas aqui no Recreio, no prédio de uma amiga nossa aqui. Quem tiver interessado de participar, fala comigo lá embaixo, que quando acabar aqui eu já estou indo lá para a cantina. Aí eu explico tudinho, tá? A gente vai tentar, das próximas vezes, avisar com mais antecedência, mas é porque foi decidido assim, por causa do Dia das Mães, vai ter muito trabalho manual do ponto de luz, né? Então, a gente quis
fazer e aí acabou ficando muito em cima. E acho que era só que eu tinha que falar. Quero agradecer muito a presença de vocês e vamos fazer nas nossas orações. Eu não esqueci, não esqueci alguma coisa, Adriana? Acho que não. Esqueci dessa vez? Não, né? Então, vamos fazer oração. Pai querido, nossos mentores, Mestre Eurípides, Maria Clara, agradecemos muito a todos esses momentos e oportunidades em nossas vidas. Nós vamos pedir hoje que a gente tenha mais discernimento, muito discernimento em nossas vidas, nesse dia a dia que nós enfrentamos. Que a gente não se deixe influenciar tanto pelo noticiário, pelos comentários que a gente escuta em tudo quanto é lugar. Quantas vezes a gente escuta, eu pelo menos escuto com muita frequência, que não tem mais jeito, que o mundo não tem mais jeito, que as coisas estão indo de mal a pior, que está ruim. Vamos tentar ter um pouco mais de discernimento. Nós pedimos isso aos nossos mentores, nossos amigos, que nos ajudem nesses momentos agora. As situações são difíceis que a gente tem que enfrentar e nós sabemos disso. Mas se faz muitas vezes uma campanha muito, mas muito forte para só se falar de coisas ruins. E as pessoas acabam esquecendo que acontecem muitas coisas legais. Que nós mesmos fazemos coisas muito boas no nosso dia a dia. Nós nos esforçamos muito. Então, que a gente comece a valorizar isso, sabe? Para a gente ter mais confiança no futuro. Nós temos filhos, netos, sobrinhos, amigos, filhos dos amigos. E aí, a gente vai falar para essa galera mais nova que não tem mais jeito? Não tem lógica isso. Então, nós pedimos, Pai, pedimos mentores, pedimos a todos os nossos orientadores que nos deem muitas orientações aqui no nosso ouvido. Passem essas informações, joguem luz. Quando a gente se sentir meio fraco, jogue um pouquinho de luz e energia na gente, para a gente que não cair nessas armadilhas. Que a gente possa voltar para as nossas casas felizes, bem, que a gente possa ser muito simpático com todo mundo, que a gente possa ter muita paciência com os nossos amores, com os nossos queridos, eles precisam, merecem, que a gente possa estar aqui semana que vem, juntinhos de novo, graças a Deus. E agora é só aguardar para ser chamado para o passe. Muito obrigada.